Resistindo ao Tempo. Lembranças que marcaram época. A música, a fotografia e a escrita. 3 maneiras diferentes de retratar a vida. Cada uma com as diferenças que a tecnologia proporcionou. Servem aos amantes da imagem, do som e do mundo das letras. Há aqueles que não imaginam a vida sem os adventos da tecnologia. Há aqueles que não conseguem viver nela. E ainda, há quem não consiga ficar sem suspirar ao lembrar-se do que passou. Permanecem resistindo ao tempo. O documentário Resistindo ao Tempo, Lembranças que Marcaram Época, é uma série dividida em 3 programas que abordarão histórias sobre a resistência dos discos de vinil, da máquina de datilografia e da máquina fotográfica analógica. As transformações sociais estão aliadas aos avanços tecnológicos. Elas acabam gerando outras maneiras de olharmos para a tecnologia e também uma nova maneira de interagir com ela. A socióloga e mestranda de antropologia, Dalila Floriani Petri, nos apresenta as diversas dimensões sobre os impactos que estas mudanças podem causar. Podemos pensar numa resistência saudosista, de pessoas que gostam de pensar como seus avós faziam. Ou também a gente pode pensar numa resistência que algumas pessoas têm dificuldade ou não querem aprender a lidar com as novas tecnologias que exigem mesmo um domínio de técnica e um domínio de como fazer. Neste primeiro programa da série, Resistindo ao Tempo, Lembranças que Marcaram Época, o retorno ao passado nos leva ao mundo da música. Dono de ruídos únicos, o vinil ganha força na era do MP3. E seu charme ainda encanta muitos corações. No ano de 1948, surge o disco de vinil, também conhecido como bolachão. Sua forma quase artesanal precisa ser limpa, com todo cuidado para não comprometer a qualidade sonora. A agulha do toca-disco conduz suavemente os sons que embalavam os bailes da época. E para quem acredita que o vinil é coisa do passado, ele ressurge soberano. Com a rapidez da tecnologia, o velho LP seria substituído por um novo formato, o que certamente ocorreu na década de 90. Mas nada abala o disco. Colecionadores apaixonados movimentam cada vez mais este mercado. Ao reabrir a Polisson, única fábrica de discos de vinil da América Latina, o jornalista João Augusto abre as portas para um passado que se faz cada vez mais presente e que muda o cenário musical. Em 2008, com a possibilidade de comprar o equipamento que eles estavam vendendo, a gente começou a pesquisar para ver se valeria a pena. A gente descobriu que não valeria a pena, mas mesmo assim eu comprei. Eu sou maluco. Produzir o disco de vinil é uma coisa muito complexa, tanto é que eu tive que viajar para o exterior, fui visitar várias fábricas para a gente ver se a gente aprendia a fazer direito. Eu consegui ver muito do funcionamento e conseguimos melhorar a ponto de hoje a nossa produção está com muita qualidade. Não tem um perfil definido porque tem muitos tipos diferentes de pessoas, né? Tem aquela pessoa que sempre gostou do vinil e ficou órfão do vinil, tem aquela pessoa que está descobrindo o vinil agora e está gostando e está consumindo ele, e tem o próprio colecionador que se interessa também. Mas basicamente hoje a gente vê muito mais um público novo chegando do que o público tradicional comprando. Bom, a fábrica hoje é completamente deficitária, mas na verdade ela existe e a gente mantém ela porque a gente tem um apego emocional a manter o vinil aceso, né? Entre a década de 80 e 90, na Grande Florianópolis, uma das opções de compra para os aficionados em disco de vinil eram as lojas Brunetti. Além de colecionador, Marne Ramos tornou a veneração pelo disco em instrumento de trabalho. Durante 10 anos, gerenciou uma das lojas e viveu momentos que permanecem na lembrança. Eu recebi, um amigo meu de São Paulo me mandou que ele conseguiu lá nos Estados Unidos copiar um clipe do We Are The World. E ele me mandou a fita, era videocassete. Aí nós tínhamos recebido o disco, mas pô, a gente tocava, mas pessoal, ninguém... Nós vendíamos isso na loja, um videocassete, uma TV de 20 polegadas, que era a maior que tinha na época. Botei na vitrine e dele. Rapaz, uma Brunetti ali tinha 4 portas, era grande pra caramba. Coloquei na vitrine, digo, prepare-se aí para a menina, eu tinha 8 meninas trabalhando, prepare-se porque vai haver invasão. Olha, pô, de repente veio a televisão, veio o jornal, tudo, porque a Philips me fechou. Fechou assim, ó, incrível.
Não passava ninguém na prova. Todo mundo olhando e eu era obrigado a repetir aquilo. Bota de novo. Aí as meninas só levantavam o disco que eu quero. Formou fila assim, nós vendemos 260 LP em 2 horas. Incrível aquilo. Nunca aconteceu isso aí. E o vinil não conquistou somente a velha guarda. As novas gerações também estão sendo seduzidas. O estudante de 24 anos, Gibran Honorato, não viveu o ápice dos LPs. No entanto, o gosto pela música despertou a paixão de colecionar discos. Faz uns 7, 8 anos que eu venho tentando montar uma coleção, juntando, comprando, adquirindo, ganhando, pedindo emprestado, às vezes não devolvendo. E eu gosto de disco, acho a qualidade do som muito melhor, o contato que você tem com o álbum é muito mais presencial do que um disco de CD, que você quase não consegue nem enxergar o que está escrito atrás dele. Eu gosto de disco, acho que tem seu valor, tem uma diferença, tem todo o contexto diferenciado. Já paguei muito barato por discos que, no meu conceito, caem com valor alto, como já paguei muito caro também por vários discos. Hoje, na Grande Florianópolis, os colecionadores precisam recorrer aos sebos, lojas virtuais e às poucas lojas que ainda fazem encomendas. E mesmo com a possível volta do vinil, há quem duvide deste retorno. Roque Antônio Rosseto, colecionador e proprietário de sebo, acredita que este futuro é incerto. Parece muitos boatos que o vinil vai voltar. O vinil está voltando, eu acho isso uma grande besteira. Para mim isso tudo é uma propaganda. Porque o vinil, na verdade, hoje em dia, com as facilidades que existem de uma pessoa baixar músicas na internet, até o CD, né, passou por cima do vinil um pouco. Então acho que dificilmente uma pessoa mais nova, digamos, dessas gerações mais novas, vai gostar de um vinil. Para começar, tem que ter o toca-disco, ter agulha, tem que trocar agulha, tem que limpar o vinil, tem que guardar o vinil, tem que ter espaço para guardar o vinil. E poucos vão depois conhecer a facilidade que é baixar uma música da internet, vai querer ter um trabalhão para guardar um material desses. O vínculo criado entre o objeto colecionado e o colecionador não se limita apenas à admiração. Luiz Menegotto decidiu por não seguir a profissão de psicólogo e abriu o próprio negócio. Proprietário da Roots Records, uma das únicas lojas que ainda trabalha com encomendas de LP na Grande Florianópolis, ele acredita que o vinil não é apenas uma peça de mercado. Eu trabalhava na minha área que eu me formei, que foi psicologia. Eu larguei isso, aí juntava dinheiro e ia viajar. Não que eu seja saudosista, mas assim, até hoje em dia mesmo, eu me sinto melhor atendendo uma pessoa que vem comprar um vinil do que uma pessoa que vem comprar um CD. Mas pelo material envolvido, porque o CD qualquer um faz. Um vinil, além da arte gráfica, da capa, tem toda uma história de lançamento, de época, disso aí tudo. O velho bolachão já fez parte do passado e, em pleno século XXI, vem a todo vapor. Para os amantes do vinil e até mesmo para quem ficou imaginando como teria sido viver na época da vitrola, os nossos entrevistados nos direcionam ao possível futuro do disco. Empreender com a fábrica, só um maluco como eu mesmo podia fazer, porque estava lá e ninguém quis. A gente foi lá e topou o desafio e estamos fazendo disco da melhor qualidade. Que ele vai continuar sendo uma coisa de pouca venda, de pouca quantidade, mas uma coisa firme, ele não cai, porque a tendência de procurar é sempre maior. E a cada ano as vendas crescem cada vez mais. Não acredito na volta do vinil, acredito que pessoas jovens vão querer colecionar vinil, vão achar legal. Acredito também que o colecionador está acabando, mantém-se aquelas pessoas que já conviveram com o vinil nas suas épocas, que conhecem o vinil, que conheceram na sua época, e nada mais além disso. Se isso aí vai continuar, aí eu não sei, mas pelo menos aconteceu esse flashback aí de novo, e eu vou estar aqui. Meu filho ainda falava, pô pai, eu tô na real. Não, mas eu tô na minha real. Deixa eu continuar com meu toca-discozinho aqui, meu tape deck gravando minhas fitas. Ah, mas o negócio hoje é CD, eu sei que é CD, mas eu não vou chegar lá, um dia eu chego lá. A história do vinil foi contada através da música e dos personagens que compartilharam o carinho que possuem pelos LPs. No próximo programa, nossa viagem ao passado nos levará para o encontro com as antigas máquinas de escrever. Resistindo ao tempo. Lembranças que marcaram época.
Resistindo ao tempo. Lembranças que marcaram época. O segundo programa da série, Resistindo ao Tempo, Lembranças que Marcaram Época, vai nos encantar com a sinfonia das barulhentas máquinas de escrever. O barulhinho das teclas é inconfundível. Dentro de uma redação parece até uma orquestra. A máquina de escrever ditou a moda das mulheres na época, além de se tornar a grande companheira dos poetas. Hoje, ela é requisitada como peça de decoração, mas ainda continua sendo utilizada por alguns profissionais. Há quem duvide que alguém pudesse trabalhar nessa confusão de harmonias. Aos 18 anos de idade, Ives Alberto Silva descobriu o mundo das máquinas. Há mais de 40 anos, dedica-se às velhas companheiras de trabalho, dando vida às máquinas que ainda resistem aos avanços da tecnologia. Eu nunca tinha visto nenhuma máquina de escrever, desde garoto. Entrei na Olivetti, começou um curso de máquina de escrever. Deu aula prática e coisa, depois já teve uma máquina, desmontou toda a máquina de escrever inteirinha, botou todas as peças na mesa ali. E daí tinha que montar. A minha, com 15 dias de curso, eu já tinha montado a minha máquina. Lembro até hoje a marca da máquina, o modelo, Olivetti Lex 180. Uma máquina super famosa até hoje. Todo mundo gosta para colecionar, né? Porque ela é tampa toda de alumínio, uma máquina espetacular. Então, foi minha vida. Mecanógrafos, assim eram chamados os profissionais que consertavam as máquinas de escrever. Cesário Francisco aprendeu a profissão com o irmão mais velho e usa a criatividade para que as máquinas voltem a funcionar. O nosso problema maior é conseguir peças de reposição, que a maioria das máquinas das fábricas fecharam, as fábricas de peças também já fecharam. Então, alguma peça antiga tem em estoque, outras nós temos que pegar de sucatas, então a gente tem que ficar guardando um monte de máquina velha assim, só para ir tirando peça. E algumas que não se encontram mesmo, a gente dá um jeito e faz. Aí vai com serrinho, inventa, com metal, para fazer a máquina funcionar. Não são todos que eles conseguem, mas a maioria eles conseguem recuperar até a parte de funcionamento total. A transição das barulhentas máquinas de escrever para os silenciosos computadores possibilitou um aprendizado rápido nas redações. O jornalista Paulo Clóvis Schmitz vivenciou esta fase e relembra detalhes desta época. A redação era uma bagunça, era um barulho, porque as máquinas faziam barulho. Mas hoje o barulho é outro, era as conversas, a agitação e tal. As redações continuam barulhentas. O computador foi um processo natural, cada um foi aprendendo meio que na marra, porque ninguém tinha muito tempo de fazer curso e o aprendizado foi um pouco forçado, assim. Mas, claro, ainda hoje a gente está aprendendo a lidar. Eu só sei o básico do computador, sei digitar, não muito mais do que isso. Hoje a gente se obriga a saber, a trabalhar com redes sociais, a colocar matérias no site. Então hoje o profissional tem que ser meio que multimídia, né? Das primeiras máquinas de escrever até o surgimento das elétricas. A professora Marília Aparecida Oliveira iniciou a vida profissional neste período, passando por várias transformações até a chegada dos computadores. Eu sentei na frente do computador e eu comecei a chorar, porque eu falei, eu acho que eu não vou aprender isso. Nós ficamos apavorados. Experiência com máquina de datilografar, eu tive mais ou menos em torno de 11 anos trabalhando só com máquina de escrever. Desde aquela mais rudimentar, que é aquelas que tem hoje em exposição nesses acervos aí, até as últimas. Eu passei por todas as máquinas elétricas que você possa imaginar, de todos os modelos. Claro que depois que veio a era da informática, daí a gente foi passando até chegar nessa. Hoje eu já nem tenho computador em casa, né? Eu tenho um notebook. Então, sim, eu passei por todas essas experiências, né? E mesmo com a chegada dos computadores nas redações, alguns profissionais continuaram a trabalhar com as máquinas. O jornalista Moacir Lotti acompanha a evolução da tecnologia e das redes sociais, mas não se separa da máquina de escrever. Eu tive uma dificuldade de me adaptar. Até hoje não consegui me livrar.
dessa companhia, que é uma companhia boa porque ela me inspira. Que a máquina de escrever dá um ritmo que o computador não tem. Ela me dá segurança e o computador me dá medo até hoje. No livro A Mudança Anunciada, da jornalista Maria José Baldessar, estes momentos vivenciados pelos jornalistas nas redações despertaram interesse em descobrir que mudanças ocorreram ao longo deste processo. Maria José aponta alguns aspectos da transição que ainda são identificados até hoje. A redação do jornal era uma outra coisa, porque ela era muito suja, muito barulhenta, porque imagina 60, 70, 80 máquinas de escrever, um telefone, um teletipo, tudo fazendo barulho ao mesmo tempo. Quente, porque também, como a máquina não fazia exigência de ar-condicionado, iluminação especial, tal como o computador faz. Quando eu me deparei com isso, eu disse, bom, agora nós saímos daquilo que era quase um caos, nós viemos para essa redação mais ou menos esterilizada, assim, né? Então vamos ver se de fato isso melhorou a vida do jornalista. De fato não revolucionou coisa nenhuma, porque o computador é só uma ferramenta um pouco melhorada do que a máquina de escrever. Embora hoje ainda eu acho que tenha colegas que usem o computador mais como máquina de escrever do que como computador, porque muita gente ainda, em especial os antigos jornalistas, ainda tem dificuldade de se relacionar com ele. Para a geração que nasceu nos anos 90, a máquina de escrever era considerada artigo de colecionador. Na época em que ela surgiu, ter um diploma de datilografia era garantir um emprego. A máquina revolucionou as empresas e estabeleceu novos padrões. O próximo programa, Resistindo ao Tempo, resgata histórias da fotografia analógica. Resistindo ao Tempo. Lembranças que marcaram época. Resistindo ao Tempo. Lembranças que marcaram época. O programa Resistindo ao Tempo, Lembranças que Marcaram Época, abordou nos programas anteriores a volta do disco de vinil e a resistência da máquina de escrever. O terceiro e último programa desta série vai nos levar ao mundo da fotografia analógica. A fotografia passou por várias transformações desde a concepção. Das câmeras escuras até as primeiras máquinas analógicas, a imagem ganhou mais vida com cores e movimentos. O filme possibilitou as cópias de uma imagem original. Nas paredes das casas, nos jornais e revistas, as fotografias denunciavam a brilhante invenção do homem. E o analógico abre caminho para o digital, e esta passagem evidencia as mudanças em torno de um advento tão marcante para a sociedade. O fotógrafo Roberto Forlin vivenciou essa transição durante a trajetória profissional. Na década de 80 e 90 era um sonho ainda, né? A fotografia digital era muito rudimentar, as câmeras eram caríssimas, demorava muito tempo para a leitura da imagem, né? Ela trabalhava como se fosse um scanner. Nesse sentido que a fotografia de filme era muito utilizada, né? Onde você tinha muito mais qualidade, resolução no filme do que no digital. E é interessante como é que era você, por exemplo, sair a campo, um trabalho em fotojornalismo com um limite de poses, né? Então a fotografia de filme te colocava nesse sentido um planejamento muito maior. Prever a troca do filme, que momento que você vai trocar esse filme, porque senão você pode perder também um determinado momento. Ele tinha que ter mais domínio técnico para conseguir extrair melhor uma imagem. Então, quem começou com o filme, no digital se adaptou bem, porque já tinha esse olhar treinado. Cartas e fotografias, gente que foi embora. A fotografia analógica requer um ritual de preparação para o fotógrafo. É necessário pensar no que se espera do resultado, pois diferente do digital, ele não sai na hora. O fotógrafo Marco Giacomelli iniciou no digital, mas descobriu no analógico os efeitos que buscava na revelação.
Cada cópia feita no laboratório analógico ela é diferente uma da outra, porque a diluição do químico, a temperatura da água, ela fica diferente de uma para outra. E a foto fica diferente também. Apesar da fotografia ela ser reproduzida em escala igual, ela nunca vai ficar igual no laboratório analógico. Ela sempre vai ser única. Às vezes eu saio e fico uma manhã inteira para fazer 2 fotos. Então realmente a precisão é muito maior. Trabalhar com revelação é um processo que dá muito prazer, porque a gente sai daquela de hoje em dia que está ficando tudo virtual, né? O mercado da fotografia passou por grandes momentos. Na era do analógico, o fotógrafo precisava do filme, dos produtos para revelação e de um lugar para ampliar. Mais tarde, todo esse processo foi substituído pelo analógico. Jorge Gustavo Hibler adaptou-se às novas mudanças do mercado e montou o próprio negócio. Hoje, em termos de filme analógico, virou lenda. Não se usa mais. Tem para vender na minha loja, eu tenho para vender. Eu revelo filme fotográfico. Economicamente, absolutamente inviável. A gente revela ainda porque gosta. Basicamente é isso aí. É uma coisa que eu gosto e eu acredito que, não digo que vai crescer, mas que vai permitir que a gente consiga levar. E tomara que o pessoal revele suas fotos, porque senão vai acontecer, vejo isso muito, todos os dias. Chegam gente no nosso balcão com fotos de 40, 50 anos atrás para fazer uma restauração. Rasgou, molhou, vem fazer uma restauração. Agora eu quero ver quem é que vai restaurar uma foto que foi perdida no computador. E vou dizer mais uma coisinha só para exemplificar. Existe uma das fotos mais famosas do mundo, que é do Einstein fazendo careta. Se aquela foto fosse feita por um fotógrafo com uma câmera digital, ele tinha deletado a foto. Além da observação precisa, a fotografia analógica requer um olhar mais amplo em torno do ambiente em que vivemos. O fotógrafo Kazuo Kubo faz exposições em galerias e destaca aspectos em relação ao tema. A fotografia tem contaminado muitas pessoas, o digital democratizou muito, né? Botou a câmera na mão de muitas pessoas e vem apaixonando muitas pessoas de todas as áreas das artes plásticas, da medicina, da engenharia. Antes a gente tinha uma corrente de fotógrafos, né? Assim, o camarada não dava certo em alguma coisa, virava fotógrafo. Hoje não. Hoje se vê fotógrafos de todas as áreas, né? De todas as formações. E cada dia que passa tem fotógrafos mais e mais informados, mais e mais armados, né? Quando a gente vai revelar um rolinho de filme preto e branco, a gente gasta mais de 40, 50 litros de água. A gente também impacta sobre o meio ambiente com uma quantidade de derivados de prata, de sulfito, que também estão impactando sobre o nosso meio. Se a gente for analisar, se todo mundo hoje estivesse fotografando o filme, para onde estava mandando estante revelador e fixador? Porque ninguém trata isso. O prazer de fazer o que gosta levou o fotógrafo André Paiva a descobrir que poderia transformar a fotografia em trabalho. Todas as descobertas e inovações que surgiram ao longo do tempo, de certa forma modificaram o estilo de vida, os hábitos e os padrões de comportamento da sociedade. A tecnologia tornou-se necessária ao homem, mas não apagou as lembranças de uma época tão marcante. O vinil vai continuar a tocar. As máquinas de escrever vão continuar a fazer barulho. E as fotografias analógicas ou digitais vão continuar a registrar momentos inesquecíveis, que resistirão ao tempo. Resistindo ao tempo. Lembranças que marcaram época. Este documentário, Resistindo ao Tempo, Lembranças que Marcaram Época, é um trabalho de conclusão de curso em jornalismo das acadêmicas Daiane Aparecida da Silva Rodrigues e Minéia Daniele Dias. Orientação, professor Ricardo Leandro de Medeiros. Locução, Daiane Aparecida da Silva Rodrigues e Minéia Daniele Dias. Locução de vinhetas, Fernando Martins. Sonoplastia, Márcio Goebel. Faculdade Estácio de Sá de Santa Catarina, dezembro de 2011.